Saudações, amigos e irmãos da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical. Nossa sequência, que estaremos explorando hoje, nós daremos continuação a um tema que estamos estudando, chamado Uns aos Outros, baseado neste material, que nos leva a considerar uma série de implicações práticas de relacionamento quando nós vemos e estudamos a palavra de Deus. É nessa sequência que hoje estaremos explorando a lição número 4, que chama Saúdem uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos estudarmos de maneira livre a Tua Palavra, de termos acesso à Tua Palavra, de podermos transformar-nos e, de maneira livre, exercer a influência que Tu esperas que nós exerçamos na sociedade a partir da transformação de nossas próprias vidas. Que Teu Espírito esteja nos dirigindo de maneira particular no estudo de hoje, para que nós ouçamos o Teu desejo, a Tua palavra para cada um de nós, não só como sociedade, mas acima de tudo individualmente, para que a Sua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Por Jesus, agradecemos por esse privilégio e imploramos por Tua misericórdia. Amém. Quando nós falamos em saudar, é um tema que, ao mesmo tempo, parece algo muito simples e muito superficial. Ele nos leva a uma série de consequências práticas de vida. Por exemplo, eu me recordo que a primeira vez que estivemos, minha família e eu, na igreja que frequentamos, nós fomos saudados logo na porta por um casal. Esse casal de diáconos da nossa igreja, eles nos saudaram de maneira muito calorosa. E a primeira lembrança que nós temos da igreja, mesmo depois de anos frequentando esta igreja, é a saudação que recebemos deste casal, logo na entrada da igreja. Para vocês verem como isso marca. Eu me recordo que há muitos anos eu li uma história tida como verídica, escrita por C.S. Lewis, que conta de uma senhora. Uma senhora membro de uma igreja em Londres, já em avançada idade, viúva, vivendo sozinha, e que ia na igreja costumeiramente, todos os domingos, prestar culto junto com a congregação. Pois teve um dia que, depois do culto, um rapaz se aproximou dela, conversou com ela, alguma coisa trivial, e tocou no braço dela. Simplesmente tocou no braço dela. Ela caiu em prantos. E o cara ficou assustado e perguntou, pois, por quê? E ela contou para ele. Fazia mais de 6 meses que nenhum ser humano a tocava. E nós podemos ver vários exemplos onde uma simples saudação faz uma diferença enorme na vida de muitas pessoas. E provavelmente foi por essa razão que Deus achou por bem colocar uma série de advertências e de guias sobre o tema da saudação. Eu acho muito importante e oportuno, porque eu também já presenciei o oposto
do efeito da saudação, ou seja, o efeito da não saudação. Já vi, por exemplo, gente que vê um irmão da igreja vindo do outro lado da rua e procura desviar. Vai que alguém na rua acha que eu também sou crente. Por própria vergonha ou qualquer coisa desse tipo. Então, esse fato de evitar o outro, evitar a saudação e o envolvimento, tem efeito iguais em amplitude, só que do lado negativo. E eu gostaria de compartilhar no dia de hoje o texto básico da nossa lição, que consta na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, os 16 primeiros versículos. E assim diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém os santos, e a ajudeis em tudo de que vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive, Paulo dizendo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscam a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Antônio e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegronte, Hermes, Pátrobas, Hernas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Meus irmãos e amigos, eu acho esse texto particularmente atraente porque ele destruiu há muitos e muitos anos uma visão equivocada que eu tinha e que talvez alguns de vocês tenham. A visão equivocada que eu tinha é que a palavra do Senhor e a vontade do Senhor estava concentrada em desenvolver um relacionamento de Deus comigo. Ou o contrário, eu com Deus. E via isso como o completo propósito de Deus. E o que me chamou a atenção nesse texto, e devo confessar que me incomodou tremendamente, foi quando encontrei nesse texto uma ênfase justamente no relacionamento entre pessoas. Por que é que me chamou a atenção? E devo confessar que não foi de uma maneira agradável.
Porque sabemos que relacionamento com pessoas nos expõe a ser machucado, a ser magoado. Uma coisa é relacionar com Deus, onde eu tenho certeza que Ele me ama, que Ele não tem nenhum interesse escuso, escondido comigo. Alguém que tem tudo, todo o poder e toda a glória. Que não precisa de mim, mas que por amor está disposto a dar coisas para mim. Então parece um jeito razoavelmente interessante de enxergar o meu relacionamento com Deus. Mas o que dizer do relacionamento com pessoas? Pessoas que podem ser iguais a mim. Egoístas, convencidos, chatos. Enfim, você pode nomear um monte de coisa. Então, quando enxergo na palavra de Deus, e esse não é o único texto, se procurarmos na palavra de Deus, vamos encontrar muitos textos semelhantes a este, onde existe um peso forte no relacionamento que nós deveríamos ter com outras pessoas. Eu acho interessante que quando nós vemos esse tipo de texto, às vezes a gente vê pessoas concentradas em pedaços do texto e que às vezes pode levar a conclusões equivocadas. Por exemplo, esse texto que nós lemos, a parte final dele, o versículo 16, é notório e já levou a muitas, mas muitas interpretações distorcidas e inclusive brigas calorosas, onde dizem, cumprimentem uns aos outros com um ósculo. Ósculo quer dizer beijo. Um beijo. Parece algo meio esquisito, né? Mas, de novo, dentro do contexto cultural que foi escrito, fazia todo o sentido do planeta. Na realidade, se vocês lerem todos os versículos que nós acabamos de ler, exceto o último, ele não fala nada disso. Ele tem aplicação geral. E esse aqui, ele tem uma aplicação específica, porque tem a ver com a cultura. Sim, por exemplo, no Oriente Médio, há pelo menos 2 milênios, e provavelmente mais do que isso, é muito comum você encontrar, quando você anda lá no Oriente Médio, tive o prazer de caminhar em alguns países do Oriente Médio, principalmente aqueles de cultura árabe, onde é muito comum você ver na rua 2 amigos, um segurando a mão do outro, e andando na rua, conversando, alegres, felizes, conversando sobre qualquer coisa. Bem, em diversas culturas, 2 homens dando a mãozinha na rua não vai pegar bem. Por uma questão cultural. Pessoalmente, eu não vejo absolutamente nada, mas a questão cultural pega. Existem culturas onde o simples toque pode resultar em uma catástrofe. Eu tenho um conhecido que por anos trabalhou na China. Ele fez a universidade juntamente comigo. E ele estava contando a história, diz ele que não aconteceu com ele, mas eu realmente não sei se foi com ele. Ele disse que foi com uma outra pessoa, também ocidental, que trabalhava numa fábrica na China, que cometeu um erro. Ele estava lá conversando com as operárias de uma fábrica e ele tocou na operária. Tocou, ele não abraçou, não segurou, nem nada, tocou. A mulher fez um escândalo, a polícia baixou e foi uma catástrofe. Porque no contexto cultural deles, esse simples toque
tinha significado muito diferente do toque que provavelmente foi até acidental que ele esperava. E isso é comum. Portanto, na realidade, o que Deus deixa claro para nós é a importância que nós temos que dar para aquele que está conosco. Ele não nos dá uma regra exata de como interagir com essa pessoa, mas ele deixa claríssimo que nós temos que ter interesse e agir no sentido de demonstrar esse interesse pelas pessoas que nos rodeiam. Principalmente, e ele usa essa palavra mesmo, principalmente, com aqueles com que compartilhamos a nossa fé. Saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para os outros. Mas por que essa história do amor fraternal? Por diversas razões. A primeira, porque Deus manda. A segunda razão é que, exercendo este amor fraternal, nós automaticamente aprendemos um pouquinho mais do amor de Deus conosco, para conosco. Nós aprendemos um pouquinho mais a como demonstrar o nosso próprio amor também com Deus. Nós, através do amor e da aproximação com outras pessoas, Deus usa as outras pessoas para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos trazer mais próximo do próprio Deus. Essa é a importância do desenvolvimento desse relacionamento entre as pessoas. Que, como a Bíblia deixa muito claro, não é uma recomendação, não é uma dica de vida. Se trata de um mandamento de Deus. É impossível nós nos reaproximarmos de Deus se nos recusarmos a interagir com as outras pessoas. Não existe a ideia, pelo menos na Bíblia, de que é possível você esquecer todas as pessoas do planeta e trabalhar no seu relacionamento com Deus de maneira exclusiva, como se mais nada existisse. Não. A verdade de Deus revelada é que não existe relacionamento com Deus se não existir relacionamento com o próximo. Eu acho interessante que a gente poderia, no texto que nós lemos, por exemplo, levantar 4 diretrizes para a saudação, que envolve a saudação na realidade. Primeiro, a saudação é individual e pessoal. A gente fica tentado em fazer as coisas em massa, fazer por atacado. Gente, se sintam todos saudados. Estão todos saudados. Meu bom dia para todo mundo. Não, não é assim que Deus espera que nós agimos. Porque Deus está interessado em nós de maneira individual. Para Deus não existe os habitantes da terra. Não. Existe o João Pedro, a Maria da Silva, o Carlos Eduardo. Enfim, existe cada um de nós individualmente. E é assim que Deus espera que nós vejamos as outras pessoas. Ele não espera que eu veja a membresia da igreja, que veja meus vizinhos de maneira genérica. Ele não espera que eu faça, tem os irmãos da igreja. Não. Claro que existe contexto onde os irmãos da igreja, de maneira genérica, eles são referenciados. Mas ele espera que, do ponto de vista de relacionamento, nós
tenhamos relacionamento individual. Que na nossa oração não falemos, Senhor, abençoe bem, tu sabes. Não é assim que Deus espera. Ele espera que você peça especificamente para o João Pedro, para aquele problema que ele está tendo de conseguir um novo emprego. Ele espera que você ore pela Joelma, que está com a mãe doente. E assim vai. Não no aspecto genérico. E é isso que Paulo deixou claro nesse texto que nós vimos. Vocês viram os nomes que ele citou? Até mesmo de parentes seus, ele não coloca de maneira genérica, ele cita o nome individualmente. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que as saudações oferecidas com imparcialidade. Aí tem um ponto bastante polêmico. O que significa isso? Significa que todas as pessoas eu enxergo de maneira igual? Significa que o meu amor e o meu gosto de estar com determinada pessoa tem que ser igual com todas as pessoas? Certamente não. Mas o meu tratamento, sim. O meu tratamento tem que ser baseado que as pessoas são iguais. Não é porque aquela pessoa tem um defeito físico que ela torna desprezível para os meus olhos. Ou não deveria ser assim. Ou porque ela tem a cor dos olhos que não me agradam, que ela deveria ser afastada das possibilidades de eu ter um relacionamento. Ou porque tem uma posição política diferente da minha, que ela deve ser apagada da minha mente. Ou mesmo que tenha uma posição teológica diferente da minha, que eu devo virar os meus olhos e falar, ixi, estou fora. Não é isso. Ao mesmo tempo que, sim, naturalmente acontece de termos preferências ou afinidades diferentes com diferentes pessoas, não deveríamos utilizar isso como base de discriminação. A terceira coisa que eu queria chamar a atenção, que nós vimos que existem saudações mais formais. O que significa essas saudações mais formais? Significa estágios diferentes da saudação. Eu inicio de uma maneira mais formal porque eu entendo que é vontade de Deus que eu desenvolva relacionamento com as pessoas, mas que vai se tornando cada vez mais e mais natural, a ponto de que a minha motivação principal à salvação não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo mesmo. Tem a ver com a minha preferência e com o fato que eu gosto de saudar as pessoas. E isso é um processo. Começa com a parte mais formal e vai se tornando mais e mais uma questão de gosto, uma questão de desejo. Portanto, ela nasce como cumprimento de uma ordem de Deus e vai evoluindo até chegar num ponto onde é a expressão do meu próprio desejo de me relacionar com essas pessoas. O que eu acho interessante é um texto que está na carta de 2 João 10, que é um texto que parece que contrapõe com tudo isso que a gente está vendo agora. Nesse texto eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, 2 João 10. Se alguém for até vocês
e não levar o ensinamento de Jesus Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhes digam que a paz esteja com você. Eu sei que dizer que a paz esteja com você era a maneira comum de dizer, de saudar as pessoas, era o shalom, né? E basicamente o que esse texto está dizendo é o seguinte: olha, se a pessoa não tiver em Cristo, esquece essa pessoa. Eu acho interessante que nessa segunda carta de João, a gente tem que se preocupar muito com o contexto. Não se trata, ou não deveria se tratar, de uma mera questão de discriminação. Mas por quê? Porque nós vimos na aula anterior que o mandamento de Deus é que nós envolvamos as pessoas não convertidas. Não é para pescar no laguinho de casa. Não é para isso que Deus nos ensinou a pescar. Mas Ele nos ensinou a pescar para irmos em alto mar. Não pegar o peixinho, pôr na bacia lá no fundo do quintal e ir pescar. Não é essa a ideia. Então parece um contraponto a essa ideia quando ele diz aqui, aparentemente, dizendo, olha, se o cara não é da tua igreja, vira o nariz para ele e manda ele passear. Dá a impressão que é isso que ele está dizendo. E, infelizmente, não é o único texto que tem lá e que tem interpretação equivocada. Na Bíblia você vai encontrar alguns textos parecidos com esse. E, como sempre, o contexto é esquecido. E quando o contexto é esquecido, nós temos um problema sério de interpretação. Quero lembrar que um dos maiores equívocos que nós podemos fazer é pegar versículos isolados. Essa é uma das coisas que eu, por exemplo, tenho alguma reserva com algo que é uma prática que no passado foi bastante comum, hoje talvez não seja tão comum, que é ter uma caixinha cheia de versículos lá, que a gente dizia, eu me recordo que na minha adolescência diziam que era o horóscopo do crente. Não creio que seja isso, não, mas eu acho perigoso, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem versículos bastante inspiradores, a gente tem que ter cuidado, porque dependendo do versículo, tomar de maneira isolada, pode nos levar a equívocos de interpretação sério. Por isso nós devemos ter este cuidado. Finalmente, o valor desse mandamento, saudai-vos uns aos outros, é bastante grande e cumpri-los nos ajuda a criar um ambiente de amor e afeto fraternal entre os cristãos que nos favorece tanto o nosso crescimento individual como a atração de outras pessoas para esse ambiente que parece tão bom, tão aconchegante. Imagina você pegar e entrar em um ambiente onde as pessoas estão brigando ou estão indiferentes umas com as outras. Provavelmente não vai atrair a tua atenção e a tua vontade para participar deste ambiente, desse grupo. Mas, se trata de um grupo onde as pessoas se suportam, aconchegam, você fala, puxa, acho que é um grupo interessante para participar. Então, ele não só ajuda o crescimento individual dos envolvidos, mas ajuda no processo de trazer outros para este grupo, que foi o que nós vimos na lição passada. A igreja é isso. A igreja deveria ser este laboratório onde nós procuramos obedecer às diretrizes de Deus, não por um mero capricho de Deus, entendendo que essas diretrizes de Deus elas foram criadas não para transformar Deus maior, não para fazer Deus maior do que Ele é, mais importante do que Ele é. Mas foi por causa de nós. Foi por causa do nosso crescimento e do nosso bem-estar. Por isso que Deus criou isso.
E ele criou a igreja para ser a estrutura para suportar esses comportamentos que ele tem nos colocado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de tê-lo a ti, Senhor, como nosso Deus. Graças te damos pelo privilégio que temos de sermos amados e neste amor revelado por ti a cada um de nós, nos dar a direção para vivermos melhor, para que possamos gozar desta relação contigo, Senhor, ainda em vida, ainda aqui na terra, e prosseguir no porvir. Que teu Espírito esteja transformando primeiro as nossas mentes para enxergarmos e entendermos a tua vontade, mas também nossos corações, para que nossas vidas sejam efetivamente transformadas e que a tua vontade seja cumprida na vida de cada um de nós, para a tua honra e glória, lhe rogamos por Jesus Cristo. Amém.